Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já faz algum tempo. E Deus, Ele é tão maravilhoso que tem o tempo certo para todas as coisas, né? E hoje, eu trazendo essa palavra, assim, eu vejo que concluiu, assim, algo dentro do meu coração. Parece que faltava uma pecinha, né? Ou seja, era o tempo certo do Senhor de trazer essa palavra aos nossos corações. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram. E eu queria também ler um outro texto que está lá em Mateus 25. Parece que não tem nada a ver com essa palavra, mas depois os irmãos vão entender. Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Eu vou ler somente até aqui. Como eu li aqui em Mateus capítulo 7, a gente vê que tem 2 caminhos e 2 portas. E eu meditando nessa palavra, o Senhor, Ele falou ao meu coração que a gente está trilhando um caminho, uma caminhada com Cristo, e a gente tem um objetivo. E esse objetivo é chegar no final. E no final a gente vai ter aquela porta, que a gente vai entrar ou não vai entrar. E durante essa caminhada, acontecem várias coisas, vários obstáculos, várias dificuldades. Acontecem várias coisas que tentam nos parar nessa caminhada. O caminho é longo, é difícil, não é fácil. A caminhada, muitas vezes, ela se torna assim tão cansativa que a gente pensa em desistir. E a palavra do Senhor, como eu li aqui em Mateus 7, largo é o caminho, e larga também a porta, que muitos entram, muitos têm a facilidade de encontrar. Mas o caminho e a porta que leva à salvação, essa não é fácil. E quando a gente escuta isso, logo a gente imagina assim: poxa, então quer dizer que se eu for ser crente, o negócio vai ser difícil, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa que eu gosto. Então quer dizer que difícil significa isso? Mas não. A dificuldade que a palavra do Senhor nos fala é porque todos os dias a gente vai ter que buscar o Senhor. A gente vai ter que estar preparado. Por que eu li essa parábola das virgens? A gente vai ver que tinham 10 virgens
à espera do noivo. 5 eram prudentes e 5 não eram. As prudentes, todas estavam na caminhada, todas tinham o mesmo objetivo, mas só que 5 estavam preparadas porque elas tinham reserva. E a reserva ela é tão importante nas nossas vidas, porque durante a caminhada, como eu falei, vai vir os momentos de dificuldade. E aí a gente vai precisar da reserva. Para quando a gente chegar ali na porta, a gente não somente chegar ali já quase morrendo, mas a gente chegar glorificando o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele não quer que a gente passe essa caminhada sendo ferido, machucado e chega lá todo estrupiado, né? Ele quer que a gente chegue lá dando glória e fazendo como uma palavra que eu acho tremenda, que Paulo, no final da vida dele, ele glorificou o Senhor. Você vai ver em vários versículos. Quando Paulo já estava ali sentenciado para morrer, Paulo, ele glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você vai ver ali em 2 Timóteo 4, depois você lê. E aí a gente vê que a nossa caminhada, quando a gente está ali seguindo ao Senhor, a gente vai ver que vai ter vários obstáculos. Eu citei aqui somente alguns. E a gente vai percebendo. Eu citei aqui alguns porque são coisas que eu tenho vivido, tenho passado algum tempo aí. E o Senhor me trouxe a memória, né, dessa palavra. E assim, me trouxe hoje aqui para mim falar para vocês, vale a pena essa caminhada, ela vale a pena. E olha que eu estou bem no comecinho. E eu posso dizer, vale a pena. Mesmo com muita dificuldade. Vocês podem falar, irmã Luciana, mas você está falando isso que vale a pena porque para você está tudo bem. Pensa, gente, pensa que está tudo bem. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebe na nossa caminhada e que a gente tem que valorizar e a gente tem que colocar isso no nosso coração, que durante a nossa caminhada a gente precisa de pessoas que servem a Deus, que têm um coração voltado para Deus. Por quê? Porque vai ter momentos da nossa vida que você vai precisar de alguém, você vai precisar de um ombro amigo, você vai precisar de uma palavra, e essa palavra de vida, ela só vai vir daquele que conhece o dono da vida. Porque tem momentos na sua vida que você vai passar por dificuldades, que vai chegar a pessoa e vai falar, larga isso para lá, desiste. O que é que tu ainda está tentando? Desiste. Oh, minha irmã, você está indo para a igreja, não está adiantando nada. Olha como é que está a sua vida. E eu falo isso para vocês de experiência própria. Eu já ouvi pessoas falando, você fica tanto tempo na igreja, cuida tanto da igreja, você tem que cuidar mais da sua casa, da sua vida. Por isso que as coisas não estão dando muito certo. E só eu é que sei o tanto que o Senhor cuida de mim. E vale a pena sim, amados, você se dedicar ao Senhor. Não fazer nada por religiosidade, não com fanatismo, mas vale a pena você fazer com amor na casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele não deve nada para ninguém. E durante a sua caminhada, algo assim que, por experiência própria, eu falo para vocês. Não se aproximem de pessoas tóxicas, porque essas pessoas elas vão te adoecer mais e vai morrer você e ela na caminhada. Se aproxime de pessoas que vão te trazer algo de bom. Por quê? Vocês podem observar, vocês já viram no hospital alguém acompanhando um doente, a pessoa estando mais doente do que aquela pessoa que está lá? Não tem como. Então, você pode imaginar que uma pessoa doente, ela jamais vai te passar algo de bom, para te trazer vida, para te levantar daquela situação. E às vezes a gente fala assim, quando a gente está passando por problema, eu não vou mais para a igreja não, vou ficar aqui na minha, quietinha, eu quero ficar quietinha com o Senhor. E eu falo isso porque eu já falei. E eu vou falar uma coisa para vocês, não façam isso porque não vale a pena, não dá certo, viu gente? O negócio dá pior do que estava. O negócio fica pior do que estava. Quando a gente se afasta da presença a gente precisa disso daqui. Porque muitas vezes a gente fala isso, porque a gente fala assim, eu vou para a igreja, o irmão vai falar alguma coisa, vai me olhar torto, eu vou ficar pior do que eu estou. Aí eu quero ficar aqui no meu cantinho para não ouvir nada, ninguém me aborrecer, e eu quero ficar aqui.
vou servir ao Senhor em casa. E isso não dá certo, isso não existe. A gente serve ao Senhor na casa dele, por isso que a casa do Senhor foi criada. Outra coisa, nós não podemos parar na nossa caminhada com Cristo pelas decepções que a gente passa na vida. Porque decepções a gente vai ter muitas, e muitas, e muitas, e muitas. E a gente não pode parar. Sabe por que a gente não pode parar? Porque se a gente for parar para pensar, a gente também decepciona muitas pessoas, inclusive Deus, durante a nossa caminhada. Vocês já pararam para pensar quantas vezes você decepcionou alguém? E eu parei para fazer essa reflexão. E foi difícil, porque é difícil a gente olhar para dentro da gente. É mais fácil quando a dor vem na gente, mas quando a gente fere alguém é difícil a gente reconhecer. É mais fácil eu lembrar das pessoas que me magoaram, mas não é fácil eu lembrar quando eu magoei alguém. A gente tem que ficar caçando lá, né, na caixinha da memória lá. E quando a pessoa é um pouco sem memória, aí que fica difícil, né? Mas não é fácil. Então, todas as vezes que alguém te decepcionar, pare e pense, poxa, um dia eu decepcionei alguém e o Senhor me perdoou. Então, faça essa reflexão e não pare a sua caminhada por causa de decepções. Porque elas vão existir. Vai vir uma, você vai esperar e vai vir outra. E a gente não pode parar. A gente tem que perdoar, se arrepender, confessar quando a gente for o errado. Ainda que você tenha que chegar na pessoa e pedir perdão, e às vezes a pessoa nem sabe. E você tem que chegar e tem que falar. Porque o Senhor, Ele nos incomoda. E perdoar, gente, é algo libertador. É algo que nos deixa leve e nos permite que a nossa caminhada ela seja mais fácil da gente seguir. Quando você vai levando mágoas, rancor dentro de você, fica mais pesado. É como se você, durante a sua caminhada, você fosse colocando pedras na sua bagagem. Aí vai ficar difícil mesmo a caminhada. Outra coisa, não se afaste da palavra do Senhor. Ainda quando você se sentir injustiçado, quando você olhar e você falar assim, poxa, eu estou sendo tão injustiçado, Senhor, nessa situação. Mas olhe para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem vários textos aqui, vários homens de Deus que foram injustiçados. Muitos até morreram, inclusive o próprio Jesus, injustamente. E aí a gente olha, a gente fala assim, a gente se sente tão pequeno quando a gente vê tudo que vários homens da Bíblia passaram, e a gente se apega muitas vezes a uma injustiça, algo tão pequeno, tão banal, às vezes algo que a pessoa falou, e aí você fica, poxa, mas eu nem fiz isso e a pessoa está me acusando, está falando mal de mim, e aí a gente tenta parar a nossa caminhada por causa disso. Mas tem injustiças mais sérias, coisas que eu passei, e eu até comentei esses dias com as meninas, não vou nem comentar o que eu pensei, que falei para o Senhor, porque é muito feio, né? Mas teve assim uns dias para trás, um mês mais ou menos, que eu falei para o Senhor, Senhor, como que pode assim eu te servir, ser fiel ao Senhor, tentar sempre fazer, a gente nunca faz tudo 100%, mas sempre tentar fazer as coisas conforme a tua palavra, e acontecer uma coisa dessa, então, mais dá certo mais o povo aí que não faz nada de errado, então acho que eu vou ficar desse jeito mesmo. E aí na hora o Espírito Santo me repreendeu, e o que eu pensei foi muito feio, algo assim que não vale nem a pena falar para ninguém. Eu falei isso para o Senhor, né? O Senhor sabe, Ele já me puxou as orelhas por causa disso. E eu te digo, amados, vale a pena sim você ser fiel, ainda que você seja injustiçado. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante a vitória. Ela nos garante que ainda que você seja injustiçado, o Senhor, Ele é fiel. E a gente tenta, quando a gente é injustiçado, a gente tem duas atitudes. Ou a gente fica guardando ali aquela mágoa, remoendo aquilo, ou então a gente fala, aguarde que o troco vai vir. E a gente quer planejar uma vingança, né?
Ou então a gente fica desejando que aquela pessoa quebre a cara ou se dê mal. E o Senhor, Ele falou algo tremendo ao meu coração. Entrega para mim, porque eu sei tratar, você não. E assim, gente, isso é tremendo, porque quando o Senhor falou isso comigo, foi como se o Senhor tirasse algo de muito ruim de dentro de mim. E me trouxe assim, uma leveza, me trouxe uma paz, uma tranquilidade que só Deus pode dar. Então, quando alguém te machucar, alguém te ferir, você foi injustiçado por alguém, entregue para Deus, porque o Senhor, Ele sabe tratar. A gente, quando a gente vai tratar essas coisas, a gente só faz besteira e a gente se machuca ainda mais. E o desejo do Senhor não é esse. O desejo do Senhor é que a gente seja liberto e que aquela vida que nos machucou também seja liberta. Amém? E a palavra do Senhor, ela tem assim tantas riquezas, tantas coisas assim que você vai ler a Bíblia, você até esquece daquelas coisas ruins que você está passando. Teve momentos assim na minha vida que, inclusive o tempo que eu fiquei sem congregar, que o que me manteve assim viva foi a palavra do Senhor. Porque foi uma das coisas que eu não abandonei. Era uma das coisas que eu me apeguei e eu não conseguia orar direito, eu não queria congregar de forma nenhuma, não queria contato com irmão de igreja nenhuma, mas a palavra do Senhor eu não conseguia largar. E aí foi o que me manteve vivo, o que me trouxe de volta para a presença do Senhor foi a palavra dele. Então, quando você estiver triste, estiver assim, totalmente assim, cansado da caminhada, se apegue na palavra do Senhor. Muitas pessoas vão achar melhor se apegar na palavra, outras vão se apegar na oração. Mas seja da forma que for, não fique longe do Senhor, porque o Senhor é o que nos sustenta. É aquele que não nos deixa sozinho de forma nenhuma, em momento nenhum das nossas vidas. Outra coisa que a gente tem que ter no nosso coração durante a nossa caminhada. Em momento nenhum da nossa caminhada a gente está sozinho. Tem uma passagem, inclusive, nesse texto que eu citei de 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, tem um versículo lá que fala que Paulo ele estava ali preso, sentenciado à morte, e teve um julgamento. E aí ele imaginou assim, né? Creio eu que Paulo imaginou. Eu tenho vários seguidores, né? Várias pessoas que estavam ali comigo o tempo todo. E quando tiver esse julgamento, eles vão estar ali comigo. Vários amigos, né? Vários discípulos. E eu creio que Paulo imaginou isso. Que ali naquele julgamento os amigos estariam ali. E ali chega o dia do julgamento e Paulo se vê sozinho. Mas o que eu acho tremendo é que no versículo seguinte, Paulo ele vai e fala assim: mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Eu não vou lembrar o versículo todo, a fala toda, mas é isso que Paulo fala. Então, quando você se sentir sozinho, lembre-se que o Senhor está com você e é Ele que vai te fortalecer. Os irmãos são importantes? São. Mas vai ter momentos na nossa vida, vai ter lutas que a gente vai passar e é necessário que a gente esteja somente com o Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e eu estava falando para ela que esses últimos meses aí, de abril para cá, eu tenho passado assim várias lutas, né, além das outras que eu já estava passando, na área da saúde. E assim, tive que fazer uma cirurgia e fiquei assim um tempo assim, sem condições de fazer muita coisa. E aí eu imaginei, né? Quando eu estava para fazer a cirurgia, eu imaginei assim: bom, tem fulano, então eu estou amparada, né? E aí pensa, quando eu passei por esse processo, essas pessoas o Senhor não permitiu que ajudasse. E aí eu fiquei analisando aquela situação. E o Senhor levantou outras pessoas que eu jamais imaginei para me ajudar. Para me dar assim, o que eu quero dizer assim de ajuda é com palavra, com uma oração. Pessoas me mandando assim mensagens, né? E dizendo que estava ali orando por mim.
E eu fiquei maravilhada, porque eu falei, olha só como Deus é tremendo. Deus, ele tem vários vasos de honra na casa dele para usar. E muitas vezes a gente fica pensando, não, Deus vai usar a Márcia, Deus vai usar o pastor, mas às vezes Deus quer usar outra pessoa. E não é que a Márcia não me ama, não é que fulano não me ama, mas, e eu estou dando um exemplo aqui, não foram eles não, foi pessoas da família que eu achei assim, não, eu posso contar com fulano e fulano da minha família, mas o Senhor não permitiu que fossem essas pessoas. E aí você me pergunta, irmã Luciana, você ficou magoada com essas pessoas? De forma nenhuma, porque o Senhor me fez entender que Ele precisava me mostrar a grandeza de outras pessoas também. Porque Deus, Ele tem assim tantas pessoas na casa dEle para usar, e essas pessoas às vezes elas estão lá no cantinho, né, escondidas, e a gente muitas vezes não valoriza. Muitas vezes a gente até não é valorizar no sentido assim que a gente não creia que o Senhor pode usar. Mas a gente imagina qualquer pessoa, menos aquela dali. E uma dessas pessoas pode ser eu, pode ser você, no momento que o pastor precisar. Às vezes a gente pensa assim, o pastor Gilberto, se ele precisar, só vai servir o pastor Braga ou outro pastor. Não, muitas vezes ele vai contar com a ajuda de um irmão da igreja. De um irmão que muitas vezes você se sente tão pequeno e você fala, não, eu não, o pastor jamais vai precisar de mim. E Deus vai proporcionar esse momento. Então, amados, quando você estiver passando por alguma dificuldade, você se sentir sozinho, creia, que ainda que o Senhor não levante ninguém, vai ter momentos também que o Senhor não vai levantar ninguém. Você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e falar, meu Deus, e agora? E aí você vai se lembrar daquele salmo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes o nosso socorro ele vai vir somente de Deus. E o que eu fico assim, grata ao Senhor, é que quando a gente está passando por momentos de dificuldades, tem pessoas que elas são mais assim, de falar, de dizer, meu Deus, eu estou passando, irmã, ora por mim que eu estou passando por isso. Mas tem pessoas que elas guardam. E elas guardam não porque elas são orgulhosas, mas porque elas confiam e elas conhecem o Deus que serve. Então, assim, tem muitas coisas que eu passo que ninguém sabe. E quando é para o Senhor ajudar, o Senhor ele levanta uma pessoa que nem fazia ideia do que eu estava passando. E Deus levanta essa pessoa e vai lá e faz. Então, quase nada do que você passa, irmãos, é necessário você falar. Tem coisas que é preciso, como eu falei no começo dessa palavra. Tem momentos que você vai precisar desabafar com o irmão, mas tem muita coisa que você vai desabafar somente com o Senhor, porque o socorro às vezes vai vir só dele, ou então ele vai levantar uma pessoa que nem imagina, não precisa você falar, e essa pessoa ela vai te abençoar. E outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava meditando nessa palavra. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com todo o seu amor, com todo o seu coração. E faça o melhor, e faça hoje. Não fica assim, eu até senti no coração de fazer, mas vou deixar para fazer quando eu tiver melhor. Quando eu tiver condições. Não, amados, o Senhor ele não olha a quantidade, ele não olha... Muitas vezes a gente fala assim, não, quando eu puder fazer mais, eu vou me dispor a trabalhar na casa do Senhor. Se disponha hoje, faça hoje. Tudo aquilo que você puder oferecer para o Senhor, faça hoje, faça com amor e com dedicação. Porque o Senhor, ele se agrada disso. O Senhor, ele se agrada não quando eu chego aqui achando que eu estou cheia da presença e que eu falo assim, hoje eu vou, se eu subir naquele altar, vai descer fogo, os irmãos vai sair tudo cheio. O Senhor ele vai te usar no momento que você estiver pior. É incrível isso. Eu já vi assim pessoas serem usadas no altar, ou seja, da forma que for. Eu mesmo já aconteceu isso comigo. De eu ir fazer uma visita e eu falar, gente, tomara que alguém abra a boca para falar, porque hoje eu não tenho nada para falar. Muito pelo contrário, eu queria era receber. E aí chega lá e Deus faz um mover, e aí Deus queria era usar, era eu mesmo. E aí o mover de Deus é grande. Por que Deus faz essas coisas?
para mostrar que nós não somos nada sem Ele. Nós não podemos nada sem Ele. Então a gente não se sinta incapaz. Quando você chegar aqui na igreja, você falar assim, ou então, quando você estiver passando por uma luta, você falar, não, eu não estou dando conta de nada. É exatamente nesses momentos que o Senhor Ele vai te usar. Então, faça hoje, se entregue hoje. Se você tiver que se derramar na presença do Senhor, se derrame hoje. Faça o seu melhor hoje, dê a sua melhor oferta hoje. A sua oferta, a gente às vezes quando fala em oferta, a gente acha que é só dinheiro. Mas a sua oferta muitas vezes é o seu coração, é você chegar aqui e se derramar na presença do Senhor. Então entregue o seu melhor hoje. Faça hoje aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E assim, em tudo que você fizer, reconheça a glória do Senhor. Em todos os momentos da sua vida. Até nos momentos que você estiver passando por dificuldades, como eu citei aqui Paulo, como vários outros homens da Bíblia, Davi, vários outros que passaram por momentos assim de angústia, de tristeza, e naqueles momentos eles glorificaram o nome do Senhor, eles exaltaram o nome do Senhor. E como que a gente consegue isso? Quando a gente para um pouquinho, tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade e a gente olha a grandeza do nosso Deus. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor Ele fez algo assim tão grandioso na minha vida, que há muito tempo eu assim passo por lutas, dificuldades, né? E de uns 2 anos, eu acredito, 2, 3 anos mais ou menos, eu comecei a fazer uma oração. Eu comecei a orar e falar para o Senhor, Senhor, não me deixe enganada, não me deixe enganada. E aí, pedi para o Senhor ir abrindo os meus olhos, e o Senhor fez. Aí vocês imaginam uma oração que durou 3 anos. E aí muitas vezes eu queria enxergar com os meus olhos naturais, mas o Senhor não permitia. E por que só depois de mais ou menos 3 anos o Senhor abriu os meus olhos e fez eu entender tudo? Porque em algum momento dessa minha caminhada, o Senhor Ele me revestiu da glória dEle, da graça dEle, e me fez capaz de suportar a tudo aquilo que Ele tinha para me revelar. E assim, é tão tremendo que quando as coisas é do Senhor e no tempo dEle, as coisas vêm e você fala, meu Deus, quando você olha para trás e fala, como que eu aguentei isso? Como que eu suportei essa dor? Como que eu suportei essa cacetada que eu levei da vida? E aí você olha que só no Senhor, só pela graça dEle. E essa graça, ela não vem no momento que a gente, não vem no mover, não vem nada, vem no momento que eu nem faço ideia qual foi o momento que o Senhor me revestiu dessa graça. Nem posso dizer para vocês qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o momento. Eu sei que em algum momento dessa caminhada o Senhor Ele me revestiu. E me revestiu de tal forma que eu consegui suportar aquilo que o Senhor me revelou e consegui perdoar e estou conseguindo a cada dia. Porque é um processo, né? A gente fala perdoar, mas a gente acha que o perdão ele é assim. Não, o perdão ele é um processo. Primeiro a gente tem que decidir e entregar para o Senhor o nosso coração. E aí Ele vai trabalhando. É um processo, muitas vezes demorado e às vezes não. Então o Senhor Ele me fez capaz, com sabedoria, para me lidar com a situação. E aí, gente, é assim, fácil? Não é fácil. Mas todos os dias assim eu tenho pedido para o Senhor para me dar sabedoria, para me dar estratégia, para me lidar com a situação e para mim saber como agradar o Senhor até nesse momento, né? Porque durante essa caminhada eu pensei em desistir, eu pensei em olhar para trás, em desistir foi várias vezes. Eu pensei que eu não ia suportar e assim, quando eu pensei assim que eu não ia aguentar mais, o Senhor me deu a força dEle, porque é a força dEle, porque força mesmo eu não tenho. Me deu a força dEle para que eu pudesse estar aqui. E às vezes a gente pensa assim, né?
Poxa, por que tantas coisas aconteceu igual eu falei para vocês? Do mês de abril para cá, por que tantas coisas aconteceu além daquilo tudo que eu já estava passando? Então o Senhor, Ele me permitiu vir enfermidades em mim, para que eu pudesse assim descansar um pouco. Olha que coisa mais louca, né? O Senhor permitiu uma enfermidade, permitiu que eu precisasse fazer uma cirurgia para que eu pudesse descansar, porque se eu tivesse num ritmo muito acelerado, eu não ia nem conseguir visualizar a glória do Senhor diante de tudo isso que eu passei. Então só eu estando quietinha mesmo, e ficar quietinha para mim não é fácil, porque às vezes os meninos até acham ruim, o Gabriel fica me dando bronca lá em casa direto. Eu vou falar do Gabriel aqui. Ele fica assim, mãe, para de falar, mãe, para de ficar, toda hora você fica, não aguenta ficar quieta. Então eu fico assim, é uma coisa minha. E imagina eu tendo que ficar quieta, dependendo das pessoas muitas vezes para fazer alguns dias, dependendo totalmente das pessoas para fazer alguma coisa para mim. Isso não foi fácil, então o Senhor, Ele permite isso durante a nossa caminhada. E como eu falei, todos os momentos a gente tem que reconhecer que o Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos torna capaz de seguir em frente nessa caminhada. E aí, como eu falei, o caminho é estreito por isso, porque a gente vai passar por dificuldades, a gente vai pensar em desistir, não é fácil. O caminho mais fácil é você parar. O caminho largo é o caminho onde você para, onde você desiste, onde você olha para trás, onde você se entrega às coisas do mundo porque você acha que não vale a pena servir ao Senhor. Mas aí, a nossa caminhada, o nosso objetivo, que era chegar ali no final e entrar por aquela porta estreita, a gente perde essa oportunidade. A gente vai entrar em outro caminho e vai passar por uma porta larga, mas que vai levar à morte. Então eu creio que ninguém, até as pessoas que estão no mundo, que já até ouviram a palavra do Senhor, mas não querem saber do Senhor, até essas pessoas, elas caminham, mas elas não têm a intenção de morrer. Vocês podem perguntar aí para qualquer pessoa, ei, você está aí, você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Ninguém quer, ainda que eles estejam caminhando no caminho errado, ainda que eles estejam no caminho largo, mas ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo tem a intenção, no final dessa caminhada, ir para o céu. Mas a gente sabe que tem um preço a ser pago, que tem um caminho que não é fácil, mas que o Senhor nos garante. E às vezes a gente pensa assim, o caminho largo então é tudo bom, é tudo alegria. Não, o caminho largo ele também tem dificuldades. Mas a diferença é que não tem o Senhor para sustentar aquelas pessoas. E aí é onde essas pessoas elas perecem no meio da caminhada. E por que eu li a parábola das virgens? Porque o Senhor quer, o desejo do Senhor é que a gente faça essa caminhada, que a gente chegue no final e que a gente chegue lá com azeite, que a gente chegue lá com fé, que a gente guarde a nossa fé. Assim como foi na vida de Paulo, que no final da caminhada ele fala, combati o bom combate, guardei a fé. E aí a gente vê que um homem que estava ali para morrer, para ser entregado à morte, e aí ele pega e ainda teve a grandeza de se sentir feliz por ter combatido o bom combate e ter guardado a fé. Isso não é fácil, irmãos. Porque muitas vezes durante essa caminhada a gente perde a nossa fé, ela fica lá embaixo. Por isso que a gente precisa estar abastecido de azeite. Por isso que a gente tem que ser como essas virgens prudentes. A gente tem que estar preparada, porque às vezes o noivo vai demorar e a caminhada não vai ser fácil. E aí a gente tem que estar preparada, porque quando ele chamar, a gente pode ver que quando foi anunciado que o noivo estava vindo, a gente sabe que ainda teve um caminhada ali. O noivo não chegou e pegou ela já de imediato, a gente sabe que ainda teve um caminhar ainda. E elas precisavam dessa reserva. E o Senhor, o desejo do coração do Senhor
é que a gente faça essa caminhada e chegue no objetivo e chegue lá glorificando o nome dele. E que a gente possa dizer, Senhor, valeu a pena essa caminhada, valeu, eu sofri, eu padeci, eu fui machucada, eu fui ferida, mas valeu a pena te servir, valeu a pena eu estar aqui. Então, amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa, para que a gente não desista do Senhor, não desista de seguir nesse caminho, ainda que seja estreito, ainda que seja apertado, difícil, que você tenha que abrir mão. Quando fala abrir mão, você não vai ter que abrir mão de coisas boas, não, porque coisas boas elas vêm do Senhor e elas são eternas. As coisas do mundo, elas são passageiras, as alegrias do mundo. Então, quando fala abrir mão, é você abrir mão de você mesmo, do seu ego, do seu achismo, de muitas coisas que a gente perde o nosso tempo na nossa caminhada, que é de ficar olhando para o nosso irmão, olhando para a igreja A, a igreja B, olhando para o irmão que está em pecado, o irmão que saiu da igreja, o irmão que está faltando aos cultos. Que a nossa caminhada com Cristo, ela seja uma caminhada firme e constante, e que a gente possa trazer palavras de vida para as outras pessoas. E que a gente não venha se apegar nessas coisas, porque essas coisas elas atrasam, elas nos trazem cargas desnecessárias na nossa caminhada, amém? Eu queria, assim, pedir para os irmãos ficassem de pé, para a gente estar orando. Eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, dessa palavra, de o Senhor ter me dado, assim, a oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra com os irmãos. E, assim, eu espero que essa palavra ela tenha entrado no coração de cada um. Eu queria pedir para o louvor subir. Desculpa, é porque... Então, assim, eu queria agradecer aos irmãos e queria, assim, falar para os irmãos, busque ao Senhor. Hoje, na consagração, foi ministrada uma palavra que fala assim, busque ao Senhor de todo o seu coração. Porque quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, a gente encontra. Então, amados, busque ao Senhor de todo o seu coração. A busca, a gente sabe que a busca, ela requer um empenho. Ela tem que ter um tempo, tem que ter um empenho, uma dedicação. Então, se dedique a buscar o Senhor, amém? Eu queria convidar os irmãos a colocar a mão no seu coração. Peça ao Senhor para Ele te encher. Para Ele te encher do azeite dEle, para Ele te renovar nessa noite. Para Ele te trazer força, para que você possa prosseguir nessa caminhada. Que nos momentos que você estiver com dificuldades, estiver se sentindo fraco, desanimado, sozinho, lembre-se que o Senhor, Ele estará contigo e Ele vai te fortalecer. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu entrego aqui a Tua igreja. Pai, entrego a minha vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de poder estar aqui, te glorificando, te exaltando. Pai, mais uma vez na Tua casa, meu Pai, essa oportunidade de estar aqui buscando mais de Ti, meu Pai. Nós te glorificamos nessa noite, Pai, e saímos daqui, meu Pai, com a certeza que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa só. Meu Pai, que a nossa caminhada, ela vale a pena, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada minuto das nossas vidas, por cada livramento, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eu te agradeço e te louvo nessa noite, meu Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada